Por falta de acordo, foi adiada mais uma vez a sessão conjunta do Congresso Nacional, que estava marcada para ocorrer hoje. Esse é o segundo adiamento da votação dos 34 vetos e 7 projetos de lei de crédito suplementar atualmente incluídos na pauta do Congresso. A oposição reclamou do cancelamento, alegando que o governo teme a derrubada de alguns vetos, entre eles o do marco temporal e das terras indígenas. Dos 33 artigos do marco temporal que condiciona a demarcação de terra indígena à ocupação até 5 de outubro de 1988, o presidente Lula vetou 25. Entre eles, o que permitia o cultivo de transgênicos e a atividade de garimpo, além da construção de rodovias nesses territórios. O relator do projeto, aprovado pelo Senado em setembro, senador Marcos Rogério, declarou que essa demora provoca insegurança jurídica. Há um ambiente de muito desconforto, de muito incômodo por parte de quem está no campo, setor produtivo. Então, cabe ao Congresso Nacional apreciar os vetos. Agora, o Congresso Nacional só vai conseguir deliberar sobre esses vetos se nós tivermos reunião do Congresso Nacional. Estava convocada, em razão da falta de entendimento, acabou tendo que cancelar a sessão do Congresso Nacional. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, concordou que há divergências com a oposição quanto à análise dos vetos em pauta, mas declarou que não foi esse o motivo do cancelamento. O presidente Arthur Lira comunicou ao presidente do Senado que o plenário da Câmara estava sendo ocupado e, por conta disso, o presidente do Congresso Nacional e presidente do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, decidiu cancelar a sessão, por óbvio, porque o espaço da sessão é o plenário da Câmara dos Deputados. Da parte do governo e da parte do presidente do Senado, nós estávamos prontos para irmos lá ao plenário do Congresso e aguardar ter o quórum. É óbvio que é uma sessão de vetos, por ser uma sessão de vetos, por o governo ter posições diferentes da oposição e ter posições diferentes a serem externadas, não se tem acordo. Mas a razão, nesse momento, do cancelamento da sessão do Congresso é porque o plenário da Câmara está ocupado. Randolfo Rodrigues também destacou a mobilização da bancada ruralista pela derrubada dos vetos e ressaltou a decisão majoritária do Congresso frente à posição do governo. O governo tem posição em relação ao marco temporal. O governo vai sustentar sua posição do veto. Eu defenderei a posição de veto em relação ao marco temporal do plenário do Congresso. E esta é a posição do governo. Agora, é uma posição que foi majoritariamente manifestada aqui no Congresso. Na Câmara, foi aprovado por mais de 300 votos, salvo o melhor juízo. E no Senado também teve uma maioria significativa. Então, essa é a posição do Congresso. É assim que funciona a democracia. O Executivo tem uma posição manifestada através de veto. O Congresso tem uma posição manifestada através de voto. Acordo em relação a veto como esse, entre governo e oposição, não há. Não é uma questão de acordo. O acordo aqui é o acordo possível. O acordo é colocar em pauta e quem tem voto determina o resultado. Nós estamos trabalhando nesse momento para que essa sessão aconteça na próxima semana e aí sim enfrentarmos os vetos ao marco temporal. E eu tenho convicção de que pela votação que nós tivemos na Câmara dos Deputados, pelo resultado da votação que tivemos no Senado Federal e pelas conversas que nós estamos tendo, nós vamos votar e derrubar os vetos à lei do marco temporal. E para analisar esse tema está aqui o diretor executivo da Action Relações Governamentais, o João Henrique Rumel. Ô Rumel, apesar de todo o esforço do governo, para tentar, por exemplo, aprovar o arcabouço fiscal, acabou tendo que liberar alguns cargos, como aconteceu, por exemplo, com a presidência da Caixa Econômica Federal, essa dificuldade ainda é muito clara de governabilidade porque tem um Congresso que tem um viés diferente, inclusive nos projetos ideológicos. Como é que você vê esse cenário atual? O Randolfo Rodrigues diz que faz parte da democracia e faz parte mesmo, mas fica difícil governar assim, não? Boa noite. Boa noite aí, mais uma vez estar aqui, podendo fazer esse comentário.
Bem, a minha avaliação, Catherine, é, primeiro, que o governo já conhece o tamanho da bancada de esquerda dentro do Congresso. Ele tem 135 votos na Câmara e tem aproximadamente 25 votos no Senado. O que acontece com isso? Essa quantidade de voto, que é ideológico, que é coerente com o governo, não tem uma capacidade de barrar uma PEC, não tem uma capacidade de ter voto e ganhar. Então, com isso, é uma posição do parlamentar e do compromisso dele com a sociedade. Se a gente for analisar hoje, o centrão mais o centro, as pessoas de centro e mais à direita formam a maioria do Congresso hoje. Então, um tema como o marco temporal, como o próprio líder colocou, a probabilidade de se ter e derrubar o veto é gigantesca. O grande problema não está no marco temporal, que é ideológico, é sim ou não. O parlamentar já está decidido isso. Um dos grandes problemas que o governo tem hoje são com outros vetos, onde ele fez acordo e descumpriu os acordos, como no CARF, como no arcabouço, e que hoje ele não está querendo que esses vetos sejam derrubados. Eles estão querendo botar isso em outros marcos legais e prometer que não vai vetar. E as pessoas não estão acreditando nisso, os parlamentares querem mais, e não tem como dar. E o que vai acontecer com isso é o jogo da democracia, tá certo? Então, mais uma vez, o que a gente está olhando é que cada dia mais quem vai construir as políticas públicas, quem vai se posicionar é o Congresso Nacional. E eu, na minha postura aqui, acredito que o que está faltando para a gente ter mais clareza e melhor debate é a Câmara e o Senado sentarem e olharem para a sociedade qual a necessidade dela para pautar, porque o governo hoje não tem condição de colocar projetos de lei, medida provisória, nada de conteúdo de uma política que seja mais à esquerda. Então, nós estamos parados. Vamos lá, quais são as pautas que o governo tem para votar e poder passar e garantir que vai passar? Eu não conheço, tá certo? A não ser a 1185, o JCP, qual é a pauta que o governo tem para votar e colocar e criar um debate para o ano de eleição do ano que vem que vai mostrar alguma coisa? Não tem, porque ele não tem consciência, ele tem consciência de que se colocar não vai levar do jeito que ele quer. Essa semana, mais uma vez, foi dar um recado, tá certo? Nós tivemos aí a questão da portaria que limitava os trabalhos aos feriados, tá certo? E da noite para o dia, num feriado, apareceram 17 decretos legislativos suspendendo. Foi aprovada a urgência para votar no plenário. Eles tiveram que voltar atrás, vão ter que sentar. Isso, igual aconteceu na área trabalhista, vai acontecer na área ambiental, vai acontecer na área da educação, e com isso o governo está mostrando que cada vez mais vai ter que dar mais cargos, vai ter que executar. E se tiver que fazer política pública, propor mudanças dentro de uma política pública para a sociedade, vai ter que negociar muito, vai ter que debater com a sociedade, principalmente através do parlamento. Não adianta mais. Hoje o parlamento está se aprimorando, está aprendendo a exercer o poder que a Constituição deu para eles, que é fazer o debate público. É isso, concordo completamente com você, Rúmel. Obrigado pela sua análise aqui, uma boa noite. Vamos voltar certamente a tocar nesse assunto tão importante. Obrigado, viu? Obrigado e estamos à disposição. Valeu, um abraço.